Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Eu sou Eliana Matos, terapeuta do Espaço Luz Crística. Estamos no grupo de estudos Luz Crística denominado Consciência. Hoje é o 51º encontro, dia 30 de outubro de 2011. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós transmitimos os programas ao vivo e depois eles permanecem gravados e disponíveis no site para serem vistos ou revistos, certo? Então, o tópico hoje, estamos na página A. Este é o livro que atualmente estamos estudando, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, publicado no Brasil pela editora Sextante e em Portugal pela editora Pergaminho. Retificando, hoje é dia 3 de outubro de 2011. Estamos na página 209 do Livro do Brasil. Quem é o sujeito da experiência? O que vemos, escutamos, provamos pelo paladar, tocamos e cheiramos, são evidentemente objetos dos sentidos. Eles são aquilo que experimentamos. Mas quem é o sujeito? Aquele que vivencia a experiência. Se dissermos, por exemplo, é claro que eu, João da Silva, contador, 45 anos de idade, divorciado, pai de 2 filhos, brasileiro, sou o sujeito, aquele que vivencia a experiência, estamos enganados. João da Silva e todos os elementos identificados com o conceito mental desta pessoa são todos objetos da experiência e não o sujeito de quem a está vivenciando. Toda experiência possui 3 ingredientes possíveis: percepção dos sentidos, pensamentos ou imagens mentais e emoções. João da Silva, contador, 45 anos de idade, divorciado, pai de 2 filhos, brasileiro. Esses são todos os pensamentos e, portanto, fazem parte do que nós sentimos no momento que os temos. Os pensamentos. Eles e qualquer outra coisa que possamos dizer e pensar sobre nós são objetos e não o sujeito. São a experiência e não aquele que vivencia a experiência. Podemos acrescentar mais umas 1000 definições, pensamentos, sobre quem nós somos e, ao fazermos isso, certamente aumentaremos a complexidade da experiência de nós mesmos. No entanto, desta maneira, não chegaremos ao sujeito, que é anterior a toda essa experiência, mas sem o qual elas não existiriam. Então, quem é aquele que vivencia a experiência? Somos nós. E quem somos nós? Consciência. E o que é consciência? Essa é a pergunta que não dá para ser respondida. No momento em que respondemos, vamos falsificá-la, transformá-las em outro objeto. A consciência, termo tradicional para aquilo que é espírito, não pode ser reconhecida no sentido comum dessa palavra e tentar persegui-la é bobagem. Todo conhecimento se encontra no âmbito da dualidade: sujeito-objeto, conhecedor e conhecido. O sujeito, o eu, o conhecedor sem o qual nada seria conhecido, percebido, pensado ou sentido, deve permanecer para sempre cognoscível. Isso porque o eu não tem forma. Apenas as formas podem ser reconhecidas. E ainda assim, sem a dimensão, sem forma, o mundo das formas não poderia existir. Esse é o espaço iluminado no qual o mundo surge e desaparece. Ele é a vida que eu sou, é eterno. Eu sou eterno, perpétuo. O que acontece nesse espaço é relativo e temporário. Dor e prazer, ganho e perda, nascimento e morte.
O maior impedimento à descoberta do espaço anterior, a principal barreira à descoberta daquele que tem a experiência, é nos tornarmos tão subjugados pela experiência que acabemos perdidos nela. Isso significa que a consciência está desorientada em seu próprio sonho. Somos arrebatados por todo pensamento, toda emoção e toda sensação até a tal ponto que, na verdade, nos encontramos num estado de sonambulismo. Essa tem sido a situação normal da humanidade por milhares de anos. Embora não possamos conhecer a consciência, somos capazes de nos tornar conscientes dela como nós mesmos. Temos como senti-la diretamente em qualquer situação, não importa onde estejamos. Podemos senti-la aqui agora como nossa verdadeira presença. O espaço interior em que as palavras nessa página são percebidas e se transformam em pensamentos. Ela é o eu sou subjacente. Por exemplo, as palavras que você está lendo e nas quais está pensando são o primeiro plano, enquanto eu sou é o substrato, plano de fundo implícito em cada sensação, pensamento e sentimento. Vamos lá. Muito bem, vamos tentar explicar o inexplicável. Por exceção, certo? Vamos por lá. Quero dizer que há um chat ao vivo, então na gravação vocês podem perceber que eu às vezes converso com algumas pessoas que estão no chat. Elas escrevem e nós trocamos ideia, tá bom? Ele chegou num ponto, o Eckhart no livro, chegou num ponto muito interessante, que ele vem num crescente para poder, então, abordar o que é a presença, não é? Ele vem pincelando, ele vem desde o início falando de como nós nos identificamos com as coisas, com os rótulos, e especialmente quando essas coisas saem da nossa vida. E nós achamos que nós somos mais ou menos melhores, piores, queridos, amados, doloridos, pelas coisas acontecerem ou não na nossa vida como nós esperamos. Muito bem. Até hoje ninguém falou, isso absolutamente ninguém que tem encarnado, nem santo, nem avatar nenhum iluminado, falou que nós vamos deixar de ter dificuldades na vida. Porque as dificuldades fazem parte. E nós chamamos de dificuldades aquilo que rotulamos para nós como uma coisa que não foi boa. Tá? Quanto mais nós estamos vinculados mentalmente ao que é certo e errado, quanto nós mais levamos a sério o que nós aprendemos como certo, errado, bom ou ruim, quanto mais identificação nós temos que a nossa vida tem que ser de tal maneira, porque fulano, ciclano, beltrano, porque nós achamos, porque nós sonhamos, porque, sei lá, nós temos um apego mental a coisas que achamos certas ou erradas, que deveriam ou que não deveriam acontecer na nossa vida, e que depois, quando nós rotulamos como mal, aí nosso emocional também vai para o saco. Um exemplo, o término de alguma coisa, né? O término
de uma vida, o término de uma relação, o término de um emprego, o término, sei lá, de qualquer coisa. E tudo precisa terminar. Tudo tem um começo, meio e fim. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada que seja eterno, a não ser a nossa essência. Porque as experiências variam. O que geralmente acontece é que nós não vivemos a experiência da melhor maneira e de corpo, pensamento e alma presente quando ela está acontecendo. E quando chega a hora dela terminar, nós não aproveitamos antes, né? Não tivemos o aproveitamento adequado. É aquela história de eu era feliz e não sabia. Não é? Porque nós não vivenciávamos a vida como ela é boa no presente momento. Nós não saboreamos a vida. E aí, quando chega o momento dos términos, para se começar uma nova etapa, nós ficamos de mal com a vida, puxamos o freio de mão e resolvemos ficar infelizes. Ao invés de vivermos novamente no agora a nova experiência que está vindo. Aí vocês podem falar assim, Eliana, mas não é fácil. Não é fácil. Você pensa que é fácil? Não, eu não penso que é fácil. Evidentemente que eu não penso que é fácil. Mas também acho burrice perder muitos anos com uma coisa que já foi. Eu acho que tudo tem um período de luto dentro de nós, que será processado e que nós vamos curtir aquele período de luto, mas que a coisa não se estenda demais, que nós não perdamos uma existência por causa de um fato que aconteceu ou não na nossa vida. Porque observando, nós vemos que quanto mais tempo nós perdemos e puxamos o freio de mão, a situação não se resolve, a gente fica de mal com o mundo, de mal com a vida e não adianta nada. Se adiantasse, que vá. Mas todas as vezes que eu ou algumas pessoas que eu conheço resolveram dar amor na ponta de faca, saíram machucadas e não adiantou foi nada. Então eu acho que até por uma questão de inteligência, nós temos que nos atualizar sempre, especialmente vivendo a experiência do agora. Muito bem. Isso estamos falando da nossa personalidade. Como é que a nossa personalidade pode achar essa vida boa, né? Vivendo no agora e vivendo as coisas como experiências. E não se identificando tanto como deveria ser, como deveria não ser, como é que foi, como é que não foi. E acabou. Muito bem. Mas o Eckhart mergulha muito mais profundamente nessas águas das explicações dele. Olha, ele fala assim, tudo que nós tocamos, cheiramos, sentimos, provamos, fazem parte dos nossos sentidos. Sim, nós nos expressamos na materialidade através dos 5 sentidos. Para que nós nos conheçamos, nós primeiramente, não adianta ignorar os sentidos, fingir que não temos um corpo. Primeiramente, nós temos que observar que temos um corpo. E não sou só espírito, não é isso. Então, nós temos um corpo. Mas, na experiência dos 5 sentidos, podemos colocar a nossa essência para experimentá-los. Geralmente, nós estamos no automático. Nós comemos, nós bebemos, nós dormimos e nossa cabeça está falando.
E nossa cabeça está falando. E nossa cabeça está falando, falando. Nosso emocional está louco. E, na verdade, nós não estamos vivenciando de verdade as coisas através do nosso corpo físico. Então, a iluminação não se dá desdenhando dos nossos sentidos, mas sim quando nós conseguimos experimentar essa materialidade com o nosso ser. A Dulce está falando que está mandando a cabeça dela ficar quieto. É um constante, porque, veja só, quando a cabeça... Por isso, tanto das pessoas mandarem meditar, as escolas antigas, meditem, que é para vocês observarem que vocês estão além dos seus pensamentos. Você não é o seu pensamento. Embora por nós estarmos inconscientes, nós somos dominados por ele. Sabe? Começamos a pensar uma bobagem e mergulhamos naquilo, nadamos de costas, sabe? Bebemos bastante, nos intoxicamos, como se nós não pudéssemos puxar o freio de mão. Entramos num estado péssimo, sabe? De que eu perdi, de que eu não tenho, de que me falta. Aí vem os vampiros astrais e chupe, detona. É uma irresponsabilidade inconsciente. Mas quando nós resolvemos experimentar, nós não nos identificamos com o drama. É aquela história do Osho fala, a testemunha. A sua essência é esse ser que testemunha os fatos. Testemunhe os fatos. Se destaque desses seus corpos mentais e emocionais atribulados e testemunhe o que está acontecendo sem se engalfinhar com a coisa. O que é isso, Vá? Sem se engalfinhar com as coisas, com os dramas mentais. Quem já vem num crescente de estudo aqui no grupo, já fica mais fácil de ouvir, de entender o que está sendo dito. Não é o silêncio que é a nossa essência, mas o silêncio nos traz o contato. Quer ver um exemplo? Zoraide, você lembra que você disse que quando você andava no jardim, você sentia uma imensa alegria, uma coisa que vazava pelo seu ser. Você lembra desse seu comentário? E vocês têm, todos vocês, têm experiências nas suas vidas em que, você não era só uma cabeça pensando. Neste momento, com certeza, o seu ser estava vivenciando. E em seguida, aí vem a cabeça. Cabeça pensando, analisando. Mas você teve um momento de... Não estou pensando nada, só estou sentindo. Só estou sentindo. Entendem o que eu quero dizer? Essa era a sua essência vivendo na Terra. E depois vem a cabeça, né? Depois que desse segundo, desses momentos de... Veja lá o que acontece, meu celular está acabando a bateria.
esses momentos de prazerosos. Aí vem a cabeça falando. Então, vocês podem observar o que o Eckhart quer dizer. Então, a Carmen está falando aqui. Quando está no terraço dela, deixa eu ver, no sol da manhã, ela consegue ficar bastante tempo nesse estado de observação. Então, tá dentro da bolsinha azul. Esse estado de observação é um estado de paz, porque quando nós estamos nesse estado de paz, nós entendemos o que é viver a vida sem nos engalfinharmos com as coisas, e você tem que pagar o gás, e você tem que estudar, e você tem que criar o filho. É um estado de entrega e confiança na nossa essência. Então, faz parte do nosso dia a dia silenciar a mente. Não é um castigo para a sua mente. Não é, sabe? É meu. Para. Eu não quero agora. Eu não quero agora. Quando começar, mas será que eu vou ser despedida? Mas será que vai chover? Mas será que não sei o quê? Mas, meu Deus do céu, que perda de tempo. A gente fica louco. Mas é um estado que nós estamos acostumados, entenderam? Então, nós temos que nos acostumar a vivenciar um outro estado, porque as coisas vão acontecer na nossa vida. Coisas não tão fáceis de serem elaboradas. Mas nós não vamos ficar loucos, porque nós sabemos. Porque sim, temos dentro de nós a experiência de que nós somos mais do que as coisas que acontecem. E que é muito bom quando vivemos coisas prósperas e abundantes, mas também quando nós não estamos nesse estado, nós aprendemos que pode tudo, mas a gente fica. A gente fica de pé. Então, é um treinamento. Quando você perceber que a sua cabeça começou a falar, especialmente bobagem, silencie. Percebeu? Silencie. Não. Deixe vazio. É o que tanto as escolas de mistérios e todas as escolas anteriores, yogis, etc., recomendam. Silencie sua mente. Não é uma briga, é uma dádiva. Para quê? Para você se conhecer. E para você realmente viver a vida e não ser vivida por ela. Quando ele explica aqui, eu sou João da Silva, contador, idade, pai de 2 filhos, brasileiros, tal. Porque ele fala que quando nós começamos a nos descrever, isso não é um sujeito, isso é o objeto. Porque tudo isso é pensamento. É elaborado. É um processo mental. E o ser que vive em você, ele é essa paz, ele é essa tranquilidade. Sem pensar em como você é, em como você está. Essa é a nossa essência para quem acredita em reencarnação, que retorna, uma parte da nossa essência que retorna. Por isso é que fala, pode
Nessa vida vem assim, na outra vida vem assado, etc, etc. Mas isso não é você. A galinha. E para que serve saber de tudo isso? Puxa, para viver a vida em paz, não é? Para viver a vida. Trazer a sua essência aqui, a sua divindade, a sua saborear sem se misturar com essa loucura nossa mesmo. Então, ele fala uma coisa muito interessante. Vamos fazer uma comparação. Então, algumas escolas explicam que nós estávamos em Deus, não é? E que nós saímos de Deus. E que ganhamos uma consciência individual. E ganhamos um corpo mental e um corpo emocional, especialmente emocional, para que vivêssemos, para que manifestássemos essa essência aqui. Aqui. Mas aí nós nos encantamos com os pensamentos e com as emoções. E começamos a brincar com os nossos pensamentos e emoções. E aí nós esquecemos dessa essência. Nós focamos nos pensamentos. E onde a gente coloca a nossa atenção é onde nós estamos, não é? Aí nos esquecemos dessa essência que somos nós. E é essa parte que ele diz aqui, explicando de uma outra maneira. Então, todos falam, e quem resolve experimentar realmente tem essa experiência. Não vou dizer que é 24 horas por dia, mas eu vou dizer que cada vez o tempo é maior. E mais tranquilo você... É lutar contra a sua cabeça? Não, não é lutar. Mas é ter uma consciência de que nós não somos só aquilo. Esses pensamentos desvairados. E esse emocional balanceado. E que nosso ser pode se expressar, sim, através de todos os nossos sentidos, em paz, com calma, e sem que nós usemos o mental ou o emocional para identificá-lo, porque quando a gente usa o nosso mental para descrever, a gente saiu do estado. Deixa eu ver o que as meninas estão falando. Estão falando das suas experiências pessoais com... A Carmen disse assim, o ato de escrever é criativo, mas nos afasta de nossa essência. Pelo menos comigo, por isso deixei de escrever e tentar ficar mais comigo mesmo. Eu entendo o que a Carmen quer dizer, que quando nós vamos escrever, nós temos uma inspiração. Essa é divina. Mas a transpiração de escrever não é a nossa essência que está escrevendo. Ela pode estar nos intuindo, mas nós estamos utilizando de outros corpos, de outros meios, e aí nós nos afastamos um pouco desse nosso silêncio. Então é meio incompatível essa estar. Ela disse que se recolher um pouco mais para que sentir essa presença. Evidentemente, a nossa vida é como ondas do mar, né?
Nós podemos ser como as ondas direcionadas pela Lua, não é? Existem momentos de recolhimento, em que nós nos recolhemos. E não quer dizer que são momentos dolorosos apenas, então, somente, né? Porque fala em recolhimento, parece então vou sofrer quieto. Não é isso. É que nós queremos ficar em silêncio conosco. E depois vem o movimento de expansão. Aí nós partimos para a ação. E depois vem o recolhimento novamente. E depois vem a ação novamente. Por isso que não dá para nós nos colocarmos como, eu estou errado agora, né? Porque eu já fui tão mais ativo. Se nós curtirmos o momento, vivenciarmos o momento presente, de que nós estamos nos manifestando, nós não vamos brigar, nós vamos ficar em paz. E se o negócio não tá bom, nós vamos saber que não tá bom e tá na hora de mudar. Se nós estamos em paz, a nossa intuição funciona muito quando nós estamos em paz, quando nós estamos nesse silêncio. Eu sei que às vezes a vida traz atribulações, não é? Mas são atribulações mentais. A vida faz movimentos, sim, mas a perturbação é interna. Sabe, você pode levar muito bem a questão da catapora do seu filho, como você pode ficar completamente píssica por causa da mesma questão. Depende de você. Agora, a questão é, leve o rapazinho no médico. Ponto. Se ele ficar doente, trate. Ponto. O resto é a cabeça. Entende? Nós podemos simplificar imensamente a nossa vida, não querendo resolvê-la apenas e tão somente pelo fato de ficar confabulando mentalmente toda a desgraça que poderia acontecer se. Porque parece que nós estamos nos prevenindo, não é? Se eu pensar tudo como é bobagem e eu procurar resolvê-la mentalmente, parece que eu estou um passo à frente. Não está, infelizmente, não está, nós só estamos ficando doidos mesmo, porque a resolução da situação se dá num instante, aquele da ação que efetivamente nós tomamos. E quanto mais claros e menos dramáticos e embotados pelas essas coisas, bobagens que nós pensamos, nós temos mais clareza e atitude para tomar a melhor solução que é adequada no momento. Entendem o que eu quero dizer? A Carmen falou assim, o mental, na questão dela escrever, o mental toma conta quando ela escreve. Parece que vivemos uma vida paralela, não a nossa. Uma vida paralela criada, não existente. Recolhimento, contemplação, acolhimento de pacotes de presença. Escreve romance e roteiro, vidas paralelas, às vezes me afasta da vida real. Muito bem. Então, vamos imaginar, eu vou pegar esse exemplo da Carmen, de como é que nós vivemos a nossa vida mesmo. Sabe isso que vocês entenderam que a Carmen está falando? Como se fosse uma vida irreal,
que ela está escrevendo ou está lendo, como se fosse uma vida irreal. É uma ilusão, não é? É assim que nós vivemos também no nosso dia a dia, de maneira irreal. Porque nós vivemos a nossa vida só na nossa cabeça. Só na nossa cabeça. Pensando em como seria, como que é, como que não foi, como que não sei o quê. Como. Mas nós não olhamos no olho do outro para ver. Nossa, eu tô vivendo com esse velho há tanto tempo. Olha que legal. Oh, o filho cresceu. Olha como esse bicho é lindo, que vive comigo. É fofo. Nós vivemos irrealidades, porque vivemos só na nossa cabeça. Mas isso é maluco? Maluco é nós continuarmos vivendo nessas nossas criações. Cria, descria, cria, descria, cria, descria, cria, descria. A Zô tá falando aqui que no filme Comer, Rezar, Amar e Rezar, Rezar e Amar, não é? Comer, Rezar e Amar. Um personagem, um senhorzinho, fala para ela que devia acalmar a mente, pois nesse corredor criado na mente é que entrará a energia divina. É isso mesmo. É isso mesmo. Silencia essa maluquice. Para de viver só de criar e descriar mentalmente e aprecie a vida. E tome todas as ações que são necessárias. Se o seu filho cair, leve no médico. Mas não endoide. Não adianta endoidar. Entendeu? Se tiver que operar, opere. Mas não adianta endoidar. As coisas serão realizadas com clareza, porque a mente não tá. Ai, mas eu posso morrer, mas que bobagem, nem sabe se vai morrer dessa vez, se vai morrer antes. Ai, que bobagem. Morrendo de medo. Bobagem, é tudo mental. Dá uma taquicardia, um horror. Ai, Deus. Toma conta, meu. O senhor tá em mim, nós estamos aqui, ó. Mas não mentalmente. Criando. Só desgraça, né? Ninguém cria um mega prêmio da loteria. Isso daí fala, pra mim não dá, né? Mas para criar desgraça bastante dá. Então, ficou claro o que é sujeito e objeto? Sujeito, nesse caso, aqui no livro, é essa essência que tudo vê e aprecia quando nós deixamos. E objeto é tudo o que pensamos sobre essa essência, que possa dar nome, que tenha um pensamento, ideia, que tente definir tudo, tudo que tentar definir essa consciência que nós somos é um objeto dela. Que saímos desse estado mental de paz, de coisa, e partimos para a descrição. Isso é errado? Evidentemente que não é errado, não é? Mas existe o melhor. O melhor é nós somarmos as duas. Essa essência em atividade consciente.
tá bom? Alguma pergunta? Então, nos encontramos na segunda-feira que vem, a 52ª, segundo encontro, será na segunda que vem às 20 horas, aqui na TV Web Luz Crística. Tá bem? Beijinhos, fiquem com Deus. Namastê.